Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Nessa quinta-feira, mais duas equipes envolvidas nas semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians que recebe o Atlético Paranaense e o Flamengo que enfrenta o Fluminense no Maracanã. Além disso, temos um jogo isolado da Série B do Campeonato Brasileiro. Corinthians favorito contra o Atlético Paranaense, o Flamengo também levemente favorito pelo mercado contra o Fluminense. Um clássico, né? A gente vai falar com cuidado e com carinho desses jogos de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 17 de outubro. Vamos começar o nosso planejamento. Seguimos com essa conjuntivite estranha, não assuste, tá? Não se assuste. Eu estou, segundo o William, que edita os meus vídeos, parecendo um personagem Naruto. Enfim, vamos embora. Vou começar com América e Goiás. Se você puder começar com um like no vídeo, eu vou começando daqui, você vai começando daí, a gente se ajuda. Beleza? Bom, o América é favorito a 1,73 nessa Série B. Mesmo horário do jogo do Corinthians, mesmo horário do jogo do Flamengo. Aí eu te pergunto, seu foco vai estar onde? Vou falar sobre América e Goiás, mas toma um pouco de cuidado, tá? Nós temos uma América mirando G4. O América precisa vencer para se aproximar. Lembrando, no final, essa galera vai ter que dar o gás. Faltam 7 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro da Série B, tá? E o time do Goiás, com 7 pontos a menos que o América e 9 pontos a menos que o Mirassol, pode até pensar em sonhar porque o Goiás tem um jogo a menos, mas fica difícil. Ainda é difícil, tá? O Goiás conseguiu vencer o Santos num jogo extremamente importante, mas aí depois perdeu o clássico, né? O derby contra o Vila Nova. Imaginei que poderia se complicar mesmo, porque eu respeito muito essa questão de clássico, a gente vai falar sobre isso hoje. E essa vacilada contra o Vila Nova vai distanciando o Goiás desse sonho de tentar voltar para a primeira divisão. O América é mais um adversário direto que o Goiás tem que mirar e pensar, preciso vencer. Só que é fora de casa. Então o América, de fato, é favorito. No PDF de apoio, nós temos aqui um América aqui em casa. Meus amigos, qual foi a última derrota do América, hein? Eu não me lembro. Deixa eu buscar aqui. Qual foi a última derrota do América em casa? Faz tempo, hein? Vamos lá. América jogando em casa. Ele perdeu. Olha que invencibilidade. Caramba. Aqui ele não perdeu em casa? Ele não perdeu em casa. É por isso, olha aqui. Em 15 jogos em casa, o América e o Vila Nova não perderam nenhum jogo. Isso explica um pouco, né, esse favoritismo todo do mercado, mas também, claro, um time que venceu 10 partidas dentro da sua residência merece o respeito. E aí a gente vai entendendo por que a cotação do América está 1,73. Não perdeu nenhuma em casa, venceu 10 das 15 que disputou, o Goiás venceu apenas 2. Vem de 2 jogos sem derrota, mas a última vitória do Goiás já vai aí quase 7 jogos fora de casa. Então, de fato, a gente consegue compreender a cotação do América como um time de fato mais favorito. Sem falar nisso, ou falando nisso também, né? O América marcou quase o triplo de gols do que o Goiás e sofreu praticamente metade, né? Dos gols, né? Até menos que a metade dos gols do Goiás. Tem um aproveitamento melhor, cria mais chances por jogo e, de fato, é superior no primeiro tempo e no segundo tempo. Então, não tem nada que me faça contestar essa cotação do América, tá? De fato, é um time favorito. Dá para você pensar aqui numa correção de preço. E aí, nessa correção de preço, se você é um trader, você tem que pensar da seguinte maneira. O mercado ele já está esperando um América favorito, já está esperando um Goiás um pouco mais acuado. Só que existe a análise um pouco mais profunda, que é o América também precisa entrar nesse G4. Não basta ele estar invicto em casa, ele ainda não está no G4. E o Goiás tem, talvez nessa, uma das últimas oportunidades de confronto direto de equipes ali de cima para poder buscar uma aproximação. Não parece ser um jogo um pouco mais agressivo, né? Então pode sim ser um confronto para correção de preço. O Goiás pode começar muito melhor, deixando o mercado meio atordoado. O América também pode começar muito bem, fazendo a cotação do Goiás subir. Então a correção de preço, se você é um trader, é um bom caminho. Se você é um punter, apesar de concordar com a cotação do América, 1,73, e achar que ela é justa, o justo não dá valor, na minha opinião. No longo prazo, você tende a trocar dinheiro com o mercado. Então, para pegar essa cotação do América, eu tenho todo o embasamento, tenho um América muito sólido em casa, ofensiva e defensivamente, numa fase muito, muito boa, e eu preciso somente de uma cotação um pouco melhor, tá? O que me faz ter um pouco de receio é essa necessidade também do Goiás, que pode se comportar de uma maneira mais agressiva, tornando esse jogo um pouco mais aberto, tá? É só isso que me deixa com um pouco mais de receio, mas você sim tem um embasamento para trabalhar a favor do América. Quanto maior a cotação você conseguir pegar, melhor.
tá? Das anotações que eu fiz aqui, o América sofreu nas últimas 3 partidas. E aí se abraçar no América a 1,73 pode ser mais perigoso. E o América puxa esse jogo mais para um jogo over. Teve o 2,5 nos últimos 5 de 7. O Goiás puxa para um jogo mais under. O Goiás venceu as últimas 3 partidas que fez contra o América e não perdeu nos últimos 4. O América sofreu nos últimos 4 e tivemos um under 2,5 em 5 de 7. Ou seja, no confronto direto e também na fase recente em casa, o América sofre, tanto para o Goiás quanto sofreu nos últimos 3 jogos. Então, pode ser um favorito tendo um pouco mais de dificuldade, talvez tendo que virar um jogo, talvez tendo que recuperar uma desvantagem. Não duvido aqui de um ambas marcam, tá? E de um jogo para pelo menos 2 gols. O Goiás ele tem que ser agressivo nesse momento, não pode ficar só vendo o tempo passar, porque senão ele vai acabar ficando fora do G4. Corinthians e Atlético Paranaense, aqui nós temos um grande tabu. Para quem não se lembra, o Corinthians ele não perde pro Atlético Paranaense em casa desde 2009. Olha, faz tempo, hein? Fazem 15 anos? É, né? 15 anos. Ou próximo disso. 2009, 2019, 10. Com mais 4, né? Tô quase 15 anos. Estamos no final de 2024. Então, já é muito forte o Corinthians em casa de maneira geral, né? Mas contra o CAP tem realmente uma incidência muito boa. Vamos lembrar que o Corinthians também, dentro de casa, ele perdeu apenas uma partida. Foi a equipe junto com o Fortaleza. Fortaleza perdeu nenhuma, né? Mas foi a equipe junto com o Fortaleza que menos perdeu dentro de casa na competição. Não é uma equipe que vence tanto em casa, é uma equipe que empata mais. Porém, ela tem uma facilidade maior de não perder. O time do CAP fora de casa, ele teve um aproveitamento mediano, não é uma das piores equipes, mas no geral, a última fase, nessa fase recente do CAP, coloca o CAP como um forte candidato a rebaixamento. Ele tem de onde tirar, é um time técnico e, na minha opinião, de qualidade, que mudou o treinador agora recentemente, mas a fase do CAP, esses últimos jogos aqui, ó, essa quantidade enorme de derrotas e empates, só teve uma vitória contra o Racing em casa que não valeu de nada, porque depois tomou um cacete na Argentina e foi eliminado da Sul-Americana. Isso aqui é campanha de rebaixamento. E vai pegar um Corinthians, óbvio, muito forte dentro de casa. Só que talvez o ponto positivo para o Atlético Paranaense aqui seja o desfoque, né? O Corinthians, teoricamente, deveria olhar para a semifinal da Copa do Brasil. Jogo da volta, onde tem que reverter uma desvantagem de 1-0 contra o Flamengo. Só que o Corinthians, ele tá na zona de rebaixamento. Então ele tem o CAP como um adversário direto agora. Não dá para pensar domingo na semifinal da Copa do Brasil sem olhar para um time que é seu adversário direto agora no Brasileirão. Porque se o CAP vence esse jogo, ele vai a 34, mantém o Corinthians com 29 e o CAP ainda tem 2 jogos a menos em relação ao Corinthians. É mais um time que vai subir e vai enfiar o Corinthians ali, naquela parte de baixo. Então o Corinthians não pode deixar o CAP pontuar nesse jogo. Um empate já é um resultado ruim. Então, dado a toda a importância da semifinal da Copa do Brasil, ainda assim o Corinthians ele tem que olhar para o Campeonato Brasileiro, porque a circunstância do Corinthians é de um time, nesse momento, rebaixado. Tem time para tirar? Com certeza. Tem elenco. Agora, com a chegada do Depay, tem um time muito sólido que jogou muito bem as Copas. Que joga muito bem as Copas. Mas é um time que, nesse momento, tá numa areia movediça. E o CAP é um time que ele tem que mirar, assim como o Fluminense, o Juventude. O Juventude já tá com 34 pontos. Já são 5 pontos a mais do que o Corinthians. Então ele tem que mirar no Fluminense, ele tem que mirar no Vitória, ele tem que mirar no Atlético Paranaense para poder escapar desse rebaixamento. Então o Corinthians tem que levar, sim, esse jogo a sério, tá? Das informações aqui, ó, o Corinthians, ele não vence a 3, sofreu gol nos últimos 3 e é um time bem over, né? 8 dos últimos 10 com over 2,5. O CAP, numa campanha horrorosa, tenebrosa, perdeu as últimas 3, não vence a 4, já é um time puxando mais para um under. Corinthians, como eu falei, não perde desde 2009 em casa para o CAP, saiu na frente em 8 dos últimos 10 confrontos e o confronto entre os dois e costuma ser muito mais under, tá? No PDF de apoio nós temos mais informações sobre essa boa campanha em casa do Corinthians. São 4 vitórias e 4 empates nos últimos 8 jogos. O CAP não vence há 4 partidas. Foram 4 o número de vitórias do CAP também fora de casa. O Corinthians venceu uma a mais. Iniciativa, né? Saindo na frente do placar. Mesma coisa, o Corinthians falha menos em marcar e o time do CAP sofre um gol a mais do que o Corinthians, né? Então tá bem parelho isso daqui em relação ao aproveitamento, tá? O time do Corinthians precisa de uma finalização praticamente a menos para marcar um gol, tem um ataque de 10 gols a mais do que o adversário, isso realmente faz a diferença. O primeiro tempo, apesar do Corinthians ter mais gols marcados, também tem mais gols sofridos, então é bem parelho. E o segundo tempo, o Corinthians leva melhor na parte ofensiva e na defensiva, tem mais vitórias e menos derrotas. Apesar do CAP ser um time agressivo no segundo tempo, ele também sofre bastante
nessa segunda etapa, tá? São duas equipes que marcam muito de cabeça e o time do CAP sofre bastante nesse fundamento. Então dá para ficar de olho sim nessa situação de bolas aéreas se você vai trabalhar como um trader ao vivo, tá? 79% dos jogos do Corinthians em casa com over 1,5, 64% do CAP fora com over 1,5. Das informações que eu tenho aqui de escalação, o Romero tá voltando de suspensão, assim como o André Ramalho e o Fagner, né, que também estava suspenso. Então, pode ser que o Fagner provavelmente será o titular, o André Ramalho também. A dúvida aqui é do Romero, se ele vai ser titular ou não. Pode ser que seja ele, pode ser que seja o Depay, né? Do lado do Atlético Paranaense, pelo que consta aqui, um time com 3 zagueiros, provavelmente. E os desfalques, Kaique Rocha e Madison, suspensos nesse jogo contra o Corinthians, né? Acho que eles jogaram contra o Botafogo, mas vão ser suspensos, ou estão suspensos, né? Com esse jogo do Corinthians. No ataque, Mastriani ou Pablo? Acho que essa é a dúvida dessa partida. Para mim, nos últimos jogos entre eles, o Corinthians de fato tem levado a melhor em casa. Olha só, 2-2 em 2019, 3-3 em 2021, depois vitória do Corinthians por 1-0, vitória do Corinthians por 2-1, vitória do Corinthians por 1-0. Eu não tô tão inclinado num jogo para gols, porque como eu falei, é um confronto direto. Pro CAP vencer o Corinthians fora de casa é somar 3 pontos, melhorar o desempenho fora, escapar um pouco mais, se distanciar da zona de rebaixamento e empurrar um adversário direto para lá ainda mais. O Corinthians vencer por 1-0 é pontuar num jogo importantíssimo, antes de uma semifinal, aonde talvez fazendo um rodízio do time depois da vantagem, consiga poupar alguns jogadores, o físico dos jogadores para o jogo contra o Flamengo e de quebra puxa o Atlético Paranaense para mais próximo para pensar, né, em sair da zona de rebaixamento utilizando essa vitória no futuro. Então não venha com uma ideia de jogo over. Para mim é um jogo mais under para correção de preço. Porém eu não discordo desse favoritismo do Corinthians, porque tem todo o tabu, tem a força da torcida e tem a fase péssima do CAP, tá? Então, como o Corinthians não pode olhar para o jogo do Flamengo sem olhar para esse jogo aqui, eu entendo esse favoritismo. E se o CAP não vier muito bem preparado para os contra-ataques, a gente pode ter sim um Corinthians sobressaindo. Você pode tentar buscar uma cotação mais elevada, que eu acho que pode ser interessante. Porém, o CAP já mostrou, pelo menos no primeiro tempo, que ele pode complicar a vida. Eu me lembro muito bem do jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, que também tinha essa pegada de Copa do Brasil antes, e o Atlético Paranaense foi muito bem no primeiro tempo, e depois no segundo tempo tomou a virada. Então, fica de olho nisso. Num Corinthians talvez um pouco mais afoito na primeira etapa, dando espaço para contra-ataque, e aí tendo depois, se tiver desvantagem, que furar uma defesa bem fechada do CAP, tá? Nesse quesito, eu ainda olho com bons olhos para um jogo para 1,5, com uma cotação mais elevada, talvez com uma cotação acima de 2. Eu posso ter, por exemplo, um Atlético Paranaense na frente, e aí o Corinthians martelando até o final, talvez pegar o over limite ali no finalzinho, para um possível contra-ataque do CAP, ou até um gol de cabeça do Corinthians, o André Ramalho voltando, né, um jogador que marca bastante cabeça. Dá para pensar nesse over 1,5 como over limite no final, tá? E aí, claro, um cenário de ambas marcas não me parece assim impossível. Tá 1,95. Enfim, eu vou deixar como uma opção aqui, porque é um jogo importante para os dois. O 2,5 eu já vou ficar com o pé um pouco atrás, porque uma equipe vai ter que estar na frente, provavelmente a outra vai tentar virar, mas os 3 pontos são muito importantes. Então a equipe que estiver na frente, talvez ela pense muito mais em defender. Pode até tomar um empate no final, esse jogo pode acabar 1-1, mas o 2,5 eu vou ficar mais de fora, tá? Flamengo e Fluminense, mesmo horário. Aqui eu tenho um clássico, e o clássico, eu vou repetir sempre esse mantra, eu respeito demais. Sim, o Flamengo está há muito tempo sem perder para o Fluminense, mais precisamente, há 8 confrontos, tá? Porém, o Flamengo tem sofrido mais com baixas do que o Fluminense, em relação principalmente à seleção. Pelo que eu vi aqui, ó, o Felipe Luiz treinou o time com o Alcaraz como titular, e aí a possível escalação é Alcaraz, Michael, Bruno Henrique, talvez, ou Matheus Gonçalves e Gabigol, o Everton Araújo, o Alan, o Alexandro, Cleiton, Léo Ortiz e Wesley, com o Rossi no gol. Essa é a possível. Só que ele ainda vai contar no último treino antes do jogo com o retorno da maioria dos jogadores que estão nas seleções. Então pode ser que ele tenha um time mais próximo do titular, tá? Acho que somente o Pulga que ele não vai conseguir mesmo, porque o jogo do Chile, talvez ele chegue mais atrasado aqui, mas esse é o seu para casa. O primeiro para casa desse jogo é olhar a escalação do Flamengo, tá? Se o Arrascaeta, se o De La Cruz, se o Varela, se o Gonçalo Plata, eles vão estar disponíveis para poder jogar ou não, se eles estão no time titular ou não, tá? Em relação à suspensão, do lado do Fluminense, Marcelo e Keno estão fora.
tá? E o Serna sofreu uma lesão muscular. Então provavelmente a gente vai ter aqui o Diogo Barbosa e o Lima ocupando esses espaços, tá? E o Cauã Elias no ataque. Do lado do Flamengo, como eu falei, tem a questão do retorno das seleções. Nos últimos jogos entre eles, tirando o Campeonato Carioca, 0-0 na Copa do Brasil em 2023, 0-0 no Brasileirão Série A em 2023, 1-1 no Brasileirão de 2023 e 1-0 para o Flamengo nesse Brasileirão. Então um jogo bem amarrado, bem truncado, para mim, para correção de preço, tá? Jogo para mim também para cartões, para quem gosta de olhar esse cenário, ó, tivemos mais de 4,5 cartões, né? Mais de 4 cartões nas últimas 7 partidas consecutivas. O menos de 2,5 nos últimos 8 seguidos. O Flamengo leva melhor marcando primeiro, não sofrendo gol e não perdendo na maioria dos últimos jogos. O Fluminense puxa esse jogo mais para um under, então não vou pensar em over por aqui. É um jogo muito mais pro ao vivo, tá? Existe uma necessidade muito maior do Fluminense aqui, porque o Flamengo já está longe dessa questão do título, né? São 9 pontos pro Botafogo, são 6 pontos pro Palmeiras, porém o Flamengo tem um jogo a menos, é verdade. Só que o Flamengo tem pela frente o Corinthians, né? O Flamengo, talvez nessa questão de tipo rebaixamento, onde está incluído também o Fluminense, o Flamengo não tenha tanta preocupação com o brasileiro. O foco do Flamengo no brasileiro é tentar buscar esse título. Só que a troca do treinador talvez tenha acontecido muito tarde. A gente não sabe se o trabalho do Felipe Luiz ele vai dar de fato todo esse resultado que ele está se mostrando no início. Então o Fluminense ele tem muito mais interesse nessa partida por conta da proximidade da zona de rebaixamento. O Fluminense eliminado na Copa do Brasil, o Fluminense eliminado na Libertadores. Então já é um time muito mais focado no brasileiro, focando em sair do rebaixamento, tá? O Flamengo tem 2 pesos, que é não estar na briga de fato pelo título. Ele teria que, a chance do Flamengo, se não me engano, é menos de 2 ou 3%, ele teria que fazer uma campanha absurda e ainda torcer para uma queda de campanha dos outros adversários. E o Flamengo tem a semifinal da Copa do Brasil, o jogo da volta, para poder focar. Então o Fluminense hoje ele está um pouco mais focado e eu não duvido aqui que a gente possa ter um jogo mais amarrado, tá? Focado mais no jogo under, um jogo mais pegado com cartões e tudo mais. Para mim, se eu fosse te indicar uma coisa para gols, eu olharia para o over 0,5 para ter um gol no jogo lá para o segundo tempo. Depois dos 60, esse mercado já vai estar provavelmente mais próximo de 2. Eu olharia com carinho para isso, para pensar num gol só, tá? Por quê? Porque 1-0 para o Flamengo, poxa, vencer um clássico, ter um jogo a menos e ficar ainda mais próximo do Botafogo. E, óbvio, a possibilidade de já se focar, né, rodando o elenco ali no meio da partida, no jogo contra o Corinthians. Fluminense, venceu o clássico, ou estando com 1-0 no placar, é atrapalhar o rival nesse objetivo de título, é talvez fazer o rival correr um pouco mais para poder se desgastar depois contra o Corinthians e, óbvio, é também se distanciar da zona de rebaixamento. Então, eu olharia no máximo para o cenário de um gol por aqui, não me abraçaria numa equipe ou na outra, tá? É isso, meus amigos. Se vocês tiverem mais informações sobre a escalação do Atlético Paranaense, do Corinthians, do Flamengo, Fluminense, coloquem aqui embaixo. Complementos e correções também. O espaço está aberto aqui para vocês. Lembre-se, apostas são para mais de 18 anos. Faça com muita cautela e cuidado com o seu capital. Beleza? Fiquem com Deus e até amanhã.